Hoje eu vou falar sobre o marxismo econômico. Algumas semanas atrás eu falei sobre o comunismo, então está muito ali, um próximo do outro, aliás, um é consequência do outro. Como vimos, o comunismo não tem nenhuma base em sua essência mais pura que a palavra de Deus apoie, consequentemente, o marxismo econômico também não. Mas para que a gente possa começar, nós devemos aqui entender o que é a economia. A economia é a ciência que estuda a produção, distribuição e consumo de serviços e bens. Então, conforme a distribuição, a produção e o consumo de serviços e bens é analisado, é estudado, traz então o que é a economia. E dentro da economia em si só nós temos algumas formas. O mais comum, distribuído aí pelo mundo todo, é o capitalismo. Nós temos também a economia marxista, a economia em que Karl Marx defendia e tentou implantar em muitos países. Hoje nós temos o capitalismo puro? Não. Temos o marxismo econômico puro? Também não. Nós temos muito tanto dentro do capitalismo nós temos algumas vertentes marxistas, quanto dentro dos países socialistas nós temos também vertentes capitalistas dentro da sua economia, porque a gente vai entender que o marxismo econômico não se sustenta por si só, precisa haver ali movimento capitalista dentro da sua economia, porque senão vira uma desgraça só. E dentro do capitalismo a forçação da sociedade de que tenha pensamentos e condução ali que vai pender para o lado do marxismo. Bom, primeiro versículo: não furtarás, mandamento do Senhor, em Êxodo 20:15. Iniciando aí com este versículo, mais para frente vamos falar um pouquinho sobre ele, mas já um versículo dizendo sobre qual é o entendimento bíblico sobre o marxismo econômico, por que nós não apoiamos esse tipo de economia. E uma frase de Karl Marx, quem descreveu como deveria ser a economia dentro de uma sociedade socialista. Ele vai dizer: de cada um segundo a sua capacidade, então exija de cada um segundo a sua capacidade e dê a cada um segundo as suas necessidades. Então, o que Karl Marx queria defender nessa frase olha, exija de cada um segundo a sua capacidade de produção. Não exija mais, não exija além daquilo que ele pode produzir, mas dê a ele segundo a sua necessidade. Tudo aquilo que precisar, você precisa fornecer a ele. Aqui não está dizendo cada um corra atrás do seu, produza, vá atrás, crie riquezas. Não, aqui está dizendo: você vai fazer aquilo que você consegue fazer, mas você tem que ter todas as suas necessidades atendidas. Essa frase está dentro do livro O Capital, que Karl Marx escreveu. E definição: a economia marxista é uma abordagem baseada nas ideias de Karl Marx, que analisou o funcionamento do capitalismo e propôs um sistema econômico alternativo. Marx acreditava que a economia era o principal fator determinante da organização social e política, destacando a luta de classes entre burguesias e o proletariado. Então, os burgueses, como nós vimos lá na aula sobre o comunismo, são as pessoas que têm o poder de produção, e os proletariados são os trabalhadores como um todo. A origem do marxismo econômico surgiu no dia 14 de setembro de 1867, quando foi lançado o livro O Capital. Então, dentro do livro O Capital, Karl Marx descreve como deve ser uma economia marxista, socialista, e depois foi chamada de marxista. Então, Karl Marx revolucionou a economia ao introduzir conceitos como mais-valia, que é o lucro obtido pelo capitalista ao pagar ao trabalhador menos do que ele realmente produz. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o mais-valia. E o materialismo histórico, a ideia de que as relações econômicas determinam a evolução da sociedade. Nesta data, ele publicou o seu livro O Capital, e nele é analisado como o capitalismo gera desigualdade e crises cíclicas,
Desta forma, o Capital ele traz a estrutura da economia alternativa ao capitalismo, o marxismo econômico. É interessante que Karl Marx vai defender a necessidade de uma economia socialista, que foi chamada como marxismo econômico, defendendo, atacando o capitalismo como uma economia que traz a desigualdade. Mas nenhum país que tentou, que buscou ser capitalista, tem tanta desigualdade quanto os países que se dizem comunistas. Onde a desigualdade é muito superior àquele que é o mais pobre quanto o mais rico, que são os governos, os ditadores desses países. Bom, e a economia ao longo da história? Nós temos aí a pré-história e a antiguidade, depois nós temos um outro tipo de economia que veio na Idade Média, depois outro tipo de economia que veio na Idade Moderna e depois na Idade Contemporânea. O porquê que eu quero trazer aí os tipos de economia ao longo da história, para que a gente possa entender como foi evoluindo o pensamento econômico. É interessante que quando Karl Marx traz então a ideia da economia socialista, já não faz sentido em questão de evoluir a economia da sociedade. É apenas um corte em que é feito, em que tenta introduzir uma economia que não faz sentido desde a pré-história até a idade contemporânea, o pensamento de Karl Marx. E qual que era a economia da pré-história e da antiguidade? A economia da subsistência, onde vem a caça, pesca, coleta, agricultura. Depois vem isso até 3.000 anos antes de Cristo. De 3.000 a 500 depois de Cristo, vem o surgimento das primeiras civilizações. E com o surgimento das primeiras civilizações, vem a agricultura no trabalho forçado e na tributação. Então, nesse período até 500 depois de Cristo, já vem a questão do dinheiro como moeda de troca. Eu produzo, eu vendo, você compra e assim surge então já uma economia relacionada ao dinheiro. Antes disso era mesmo pela caça. Na Idade Média, 500 depois de Cristo a 1500, o feudalismo, onde existem os reis, sendo dono de toda a propriedade, tudo aquilo que era produzido pertencia ao dono daquelas terras que eram os reis. Aí também tem um pouco da Igreja Católica envolvida, junto com os reis, em paralelo, eles dominavam todas as coisas, junto com os reis. Então, até de 500 até 1500. Na Idade Média, de 1500 a 1800, Idade Moderna, mercantilismo, protecionismo. Aqui o mercantilismo, quando vai falar sobre protecionismo, é aquilo: eu produzo e eu vendo dentro do meu próprio país. Eu não compro de fora, também não vendo para fora. O meu tipo de economia é tudo que eu produzo aqui dentro, eu consumo aqui dentro, não sai e eu também não compro. Exploração colonial, acúmulo de metais preciosos, intervenção do Estado na economia. Então o Estado já começa a intervir dentro da própria economia. No entanto, houve aí até 1800 a transição para o capitalismo comercial, que é a expansão do comércio internacional. Se viu que o protecionismo, que é a economia dentro do seu próprio país, onde você produz e consome, não compra de fora nem vende para fora, não estava fazendo com que os países crescessem, que houvesse um desenvolvimento social. Então, houve aí a transição para o capitalismo comercial, que vem muito do comércio internacional através das navegações. Então, eu compro de fora e eu vendo para fora através das navegações, e houve aí um crescimento dos países em relação a isso. E a Idade Contemporânea, de 1800 até hoje, que houve o capitalismo industrial através da Revolução Industrial, o capitalismo financeiro e monopolista. O socialismo entra aqui nesse período, onde Karl Marx ele descreve, ele faz uma avaliação de toda a economia capitalista, entende que não é boa, então ele descreve como deveria ser a economia, entra nesse período. Depois vem o capitalismo globalizado. O socialismo e a economia nunca foi para frente. Todos os lugares que tentaram implantar eles nunca conseguiram se sustentar por conta própria.
Em algum momento, ou eles deixaram a economia socialista de lado, ou eles então introduziram pensamentos capitalistas dentro da sua economia para se sustentar. O capitalismo globalizado e neoliberalista, que é as privatizações, aberturas de mercado, globalização e tecnologia. E depois, por último, e mais recente, que é a economia digital e sustentável do século XXI. Crescimento da economia baseada em tecnologia, criptomoedas, ESG e economia verde. Aqui esse ESG eu deixei em destaque porque é muito do pensamento socialista, que essa economia, que a economia atual ela está trazendo para dentro de si. O ESG, eu já falei aqui algumas vezes, é um movimento em que traz a responsabilidade para todas as empresas, pessoas e governo em pensar na sua relação com o mercado. Então, é questão de não ter corrupção dentro das empresas e governo, é pensar na sociedade, então a minoria, como você trata a minoria, como que você envolve a minoria dentro do mercado, e de meio ambiente, como você trata o meio ambiente. Então é uma cultura que a economia começou a tratar. O porquê? Porque as empresas que não aderissem ao ESG acabavam sendo excluídas do mercado. O que acontece? Hoje em dia, muitas empresas grandes, multinacionais, estão deixando a cultura ESG de lado. E constantemente, atualmente, está tendo notícias sobre o McDonald's já não vai mais ter a cultura ESG forte dentro da sua empresa. Por quê? Porque não traz receita, porque não é lucrativo. Eu ficar pensando na minoria, eu tenho que ter uma cota de mulheres, negros, gays dentro da empresa para trabalhar, porque senão eu não vou ser bem visto. Volkswagen deixou de ter essa cultura, a Disney deixou de ter essa cultura, e a gente percebe que todo mundo que tentou forçar essa cultura para dentro, que traz muito do pensamento comunista, socialista, viu que não é rentável, viu que eles pensarem mais nessa questão social, fez com que eles não pensassem na questão comercial, na receita deles. Então, muitas empresas hoje em dia estão deixando de lado esse pensamento. E algo interessante que eu vi quando a Disney publicou, dizendo que eles não vão mais focar o pensamento deles nessa cultura, nesse movimento, eles colocaram assim: nós entendemos que o nosso serviço é oferecer entretenimento para as pessoas, não ensiná-los como devem criar seus filhos e como eles devem viver. Bom, é um resumo daquilo que o ESG tenta implantar na sociedade, impor como devem ser criados os nossos filhos e como nós devemos viver. E aí, então, a Disney, com esse comunicado, anunciou que estava deixando a cultura ESG de lado. Pontos do marxismo econômico. O que ele traz de mais importante que nós devemos nos atentar? A história e a exploração. A economia marxista estuda o capitalismo no contexto histórico, entendendo como uma forma de organizar a produção social e uma sociedade de classes baseadas na exploração. Então, o que o marxismo vai criticar o capitalismo é que o capitalismo explora as pessoas para ter retorno financeiro. E é isso que Karl Marx bate na tecla. Contradições do capitalismo. O capitalismo é visto como um sistema contraditório, que apesar de aumentar a produtividade e criar riqueza, não satisfaz as necessidades da sociedade devido à sua organização voltada para o lucro. Então aqui está dizendo, olha, o capitalismo ele não olha para as pessoas, ele não olha para a sociedade, ele só está olhando o quanto ele vai ter de retorno com aquilo que ele está produzindo. Então é outro ponto que Karl Marx bate em relação ao capitalismo. E o foco na crise. A análise marxista sublinha que o capitalismo é propenso a crises recorrentes, ocorrendo a cada 3 ou 4 décadas. Então, o que o Marx avalia é que o capitalismo, conforme vai caminhando, e a busca por retorno, por lucro, produzir mais, vender mais, ter mais lucro, faz com que, periodicamente, algumas décadas,
tenha crises financeiras. E quando foi em 2008 que teve a grande crise financeira global, que iniciou lá nos Estados Unidos, devido ao setor imobiliário, eles utilizaram disso para dizer, olha, Karl Marx estava certo, olha a crise que teve. Vocês tentaram vender mais do que conseguia produzir porque vocês são gananciosos. E é esse tipo de crise que Karl Marx vai dizer, vocês querem tanto lucro, vocês produzem, vai aumentando o preço ninguém consegue pagar até que tenha uma crise financeira global. Meus irmãos, não estou dizendo que esse pensamento é o correto ou não, só trouxe esses 3 pontos aqui como o foco do marxismo econômico. E os conceitos que Karl Marx ele traz para a economia, que é aquele mais-valia e o material histórico. O que é o mais-valia? Meus irmãos, o Karl Marx defende que aquilo que eu produzo, eu tenho que receber. Então eu, como Gustavo, vou trabalho 12 horas no dia, e aquilo que eu produzo, trabalhando 12 horas, eu recebo, vamos dizer assim, por dia, R$100 para trabalhar. E eu trabalho essas 12 horas, e aquilo que eu produzi nas 12 horas, o meu patrão vai vender por 300. Essa diferença de R$100 que eu recebi para o preço final que foi vendido aquilo que eu produzi, os R$200 de diferença, é o mais-valia. E o que Karl Marx vai dizer é que esses R$200 não é do meu patrão, é meu, porque fui eu que produzi. Eu que produzi, então é meu. Então por que meu patrão está recebendo esse dinheiro, sendo que fui eu que produzi? E por que ele me paga menos daquilo que foi vendido por aquilo que eu produzi? Então é esse conceito que Karl Marx vai dizer, não, ele produziu 300, ele tem que receber 300. Como que a conta fecha para quem é o dono do negócio? Não fecha. Por isso que Karl Marx vai dizer que não deve ter dono de empresa. Tudo pertence ao governo. Pertencendo ao governo, eu vou produzir 300, vou receber 300. Então esse é o conceito de mais-valia que Karl Marx vai trazer, que o mais-valia é essa diferença entre o que eu produzi para aquilo que, o lucro que teve o dono da empresa para a qual eu trabalho. E o materialismo histórico é a ideia de que as relações econômicas determinam a evolução da sociedade. É o pensamento de que se o meu país é capitalista, o desenvolvimento da sociedade vai ser todo em torno do lucro e do ganho. Se o meu país ele é socialista, ele é comunista, ele tem esse pensamento, todo o desenvolvimento da sociedade vai ser em torno da distribuição igualitária de tudo aquilo que é produzido. Então, é por isso que ele diz que o pensamento, o materialismo histórico é relacionado àquilo que a cultura daquele país em relação à sua economia. Porque quando a gente para pensar, a economia ela gira tudo. Gira a sociedade, gira comportamento, gira desenvolvimento das pessoas. Então, é isso que Karl Marx vai trazer como materialismo histórico. Então, são os 2 pontos principais em que ele trata dentro do pensamento econômico que ele nos traz, e aí vai desenvolver toda a economia, o desenho de economia em cima desses 2 pontos. Na prática, como que ficaria isso? Se houvesse um país 100% com uma economia marxista, como seria esse país? Bom, a abolição da propriedade privada dos meios de produção. No capitalismo, fábricas, terras e empresas pertencem a indivíduos ou corporações privadas. No marxismo, esses meios são coletivizados, pertencendo ao Estado ou diretamente aos trabalhadores. Isso significa que não há empresas privadas. Indústrias e fazendas são administradas pelo governo por cooperativas. Não existe um dono. O lucro deixa de ser um objeto individual e passa a ser redistribuído para a sociedade. O mais-valia deixaria de existir. Produzo X, recebo X. Ou vai ser redistribuído para toda a sociedade aquilo que aquela empresa produz. Economia planejada pelo Estado. Em vez do mercado regular a produção e os preços, que é o que acontece no capitalismo, o mercado vai regulando os seus preços e a quantidade que você produz,
O Estado controla toda a economia, incluindo definição de produção de bens e serviços com base na necessidade da população e não na demanda de mercado. Então, a população precisa do quê? É isso que eu vou produzir. No capitalismo funciona ao contrário. Qual que é a demanda que tem? Qual que é a área da nossa vida que ainda não exista um serviço qual vai nos beneficiar? O capitalismo pensa muito dessa forma. O que ainda não tem que eu possa produzir e vai vender? Já no pensamento do econômico marxista não, o que você precisar é o que você vai ter, não vai fugir disso. O que isso implica? Você vai comer aquilo que o governo quiser que você coma, você vai vestir aquilo que o governo quer que você vista. Quem vai pensar o que é bom para você ou não é o governo. Há uma matéria da Globo há muitos anos que eles vão até a Coreia do Norte, foi autorizado eles filmarem, e o interessante é que eles poderiam passar aonde o governo determinou que eles passassem. E aí eles entraram dentro de uma casa, e a casa tinha uma cesta de frutas, com muitas frutas, e eles queriam mostrar que as pessoas viviam bem. E interessante é que o pai deu uma banana para o filho, e o filho não sabia o que fazer com aquela banana. Ele não sabia se era de comer, se era brinquedo, ele não sabia o que fazer com aquela banana. Então, até o jornalista falou assim, ele não sabia. Ele pegou a banana que o pai deu a banana na mão dele e não sabia o que fazer com aquilo. Sinal de que não era da vivência daquela família aquele tipo de alimento em sua mesa. Porque o governo não achava necessário ter isso para a população. Controle de preços, salários e distribuição de produtos para evitar desigualdade. Então, todos os preços serão iguais para todos, salário vai ser o mesmo praticamente para todos. Alguns vão ganhar pouca diferença a mais ou a menos, mas vai ser todo mundo dentro da mesma faixa salarial. Para evitar desigualdade, tudo isso. Distribuição igualitária da renda. Um pouco mais daquilo que a gente acabou de falar, salários padronizados, sem grandes diferenças, e educação, saúde, moradia garantidas pelo governo e não por empresas privadas. Então, educação, saúde vai ser aquilo que o governo oferece. Moradia vai ser aonde o governo determinar que você mora, mas também não vai ser seu. Em Cuba, por exemplo, é assim, você vai ter uma galinha se o governo permitir que você tenha uma galinha no seu quintal. Você vai ter um animal de estimação se o governo permitir que você tenha um animal de estimação. Você vai morar onde o governo permitir que você more. Então, nesta forma que acontece o marxismo econômico. E o fim da concorrência e do lucro. Não vai ter concorrência para as empresas. Porque eu não tenho empresa, quem tem é o governo. O governo não vai criar concorrência para ele mesmo. Vai ser simplesmente o que vai ser produzido vai ser para consumo próprio. As empresas deixam de competir entre si, pois pertencem ao Estado. A inovação pode ser mais lenta, pois não há incentivos financeiros individuais. Então, a inovação dentro de um país socialista é praticamente zero. Não tem iniciativas científicas onde venham trazer melhorias para a sociedade e inovação de mercado, porque não é estimulado. E o foco passa a ser atender às necessidades da população e não maximizar o lucro. Tentativas de implantação. Então, vamos pensar que essa sociedade que nós acabamos de ler foi aplicada em algum lugar. Tentativas. Por quê? Porque não dá certo. Tentativas de implantação do marxismo econômico. Na Revolução Russa de 1917, até o fim da União Soviética, a Rússia tentou implantar isso, não deu certo. Com o fim da União Soviética, eles tiveram que se abrir para o mercado e, por mais que o governo tenha um grande domínio sobre a sociedade, porque eles ainda são um país socialista, o capitalismo teve que entrar no país para que houvesse ali um lucro para o país, senão eles não se sustentariam. Então, a Rússia tentou dessa forma. Quando é que eles se abriram para o mercado? Com Lenin, ao implantar a nova política econômica de 1921 a 1928, teve essa nova economia
nova política econômica, justamente introduzindo elementos do mercado para que se sustentasse o país. Stanley, em 1930, substituiu a nova política econômica por planos quinquenais, coletivização da agricultura e uma economia centralmente planejada. Então, a Rússia e a União Soviética, eles teve que se abrirem para o mercado, porque eles viram que não ia conseguir se sustentar. A China comunista, igualmente, aconteceu com eles, tentaram ser um país totalmente fechado, mas não teve possibilidade disso. Tiveram que se abrir para o mercado. Interessante que a China é um país continental, com dimensões gigantescas, e a parte da China mais desenvolvida é a litorânea. Então, toda a costa é mais desenvolvida justamente pela troca com o resto do mundo, que fica mais fácil ali. As cidades mais interioranas da China é mais pobre, mas a China teve que se abrir para o mercado também. Cuba também, devido à queda da União Soviética, eles perderam força, porque todo país que fazia parte da União Soviética, eles se ajudavam um ao outro, então isso facilitava. Com a queda da União Soviética, se prejudicou e também teve que se abrir para o mercado. Uma das formas que Cuba consegue dinheiro é com o turismo. Então, há abertura do turismo para Cuba, há hotéis maravilhosos, comidas maravilhosas para turista. Quem não é turista é o regime socialista dentro de Cuba. Cuba recebe. Cuba é uma ilha que faz parte ali do Caribe. Então, há praias muito bonitas, há uma estrutura boa para turista, mas não para os seus moradores. Alguns vídeos falando sobre pessoas que conseguem sair de Cuba e vêm para o Brasil, contando um pouco sobre como é viver em Cuba, e uma delas falaram: olha, eu trabalhava em um hotel para turistas, e eu tinha que abrir minha bolsa quando entrasse e quando saísse, porque eu não podia sair com nenhuma comida lá de dentro. E é a comida das mais variadas possíveis, tudo aquilo que tem de mais caro existe para os turistas lá, mas só que nós não podemos consumir nem sair do trabalho com esse tipo de alimento guardado. Então ele era revistado. E outra coisa, os moradores, os trabalhadores de Cuba eram treinados para mostrarem uma felicidade para os turistas que não era a realidade. Então eles eram treinados, ensaiados, a fala, aquilo que vai ser dito, como vai se comportar, para que os turistas não enxergassem a realidade que há em Cuba. Então há essa maquiagem que o governo coloca para que os turistas continuem frequentando Cuba. Coreia do Norte, de 1948 até o momento, é um país comunista, é um país socialista, que adotou também esse tipo de economia. Que, vamos dizer assim, é a mais rígida nos dias de hoje, é a Coreia do Norte, devido aí à política de Churchill, que é a autossuficiência. Eles produzem, eles consomem, eles não importam e eles não exportam nada. Tudo gira dentro deles mesmo. É claro que não 100%. Em alguns pontos eles têm que se abrir para o mercado porque acaba não sustentando. Eles têm a parceria então da China. Então China e Coreia do Norte são muito próximos, um ajuda o outro. Recentemente, no governo anterior de Donald Trump, o Xi Jinping ele foi visitar o Trump justamente para conseguir alguns benefícios em troca de não mais fazer testes com bombas nucleares, com o poder de guerra que eles querem ter. Eles querem dominar a força nuclear deles. Então houve uma troca, o que foi desistido porque eles entenderam que Donald Trump não cumpriu, porque ele saiu do poder e veio outro, então não ia cumprir com isso. O tratado parou de seguir.
Mas há um interesse da Coreia do Norte se abrir para o mercado um pouco, justamente para conseguir se sustentar. Porque se fechar sozinho, como é a intenção do país, se fechar, se isolar completamente, não há uma sustentação. E hoje a Coreia do Norte é um dos países mais pobres do mundo, justamente devido a essa política totalmente fechada que a Coreia do Norte tem. Outras experiências socialistas e menores, o Vietnã, Camboja e outros países socialistas do leste europeu, junto com a União Soviética, que era composto por mais ou menos 15 países. Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia e outros países que adotaram essa economia junto com a União Soviética, que foram tentativas de implantação da economia marxista. E a influência do marxismo na economia do capitalismo. Como eu já disse, meus irmãos, hoje nós vivemos num país capitalista, não 100% capitalista. Há influência do pensamento e da economia marxista dentro do nosso país, assim como em muitos outros países. Nenhum país é capitalista puro, e eu vou explicar um pouquinho mais por quê. A economia marxista influenciou o capitalismo moderno de várias formas, especialmente por meio de políticas públicas, direitos trabalhistas e sistema de bem-estar social. O modelo capitalista é ainda predominante, porém várias ideias marxistas foram incorporadas para reduzir a desigualdade e evitar revoltas sociais. E qual que é essa influência no capitalismo? Direitos trabalhistas e regulação do mercado de trabalho. Então, o direito trabalhista é uma influência do marxismo econômico. Quando a gente para pensar no capitalismo puro, alguém que tem uma empresa, uma produção, o trabalhador que produz, ele vai ter um salário. Se não houver lei, devido ao pecado humano e à ganância do homem, ele vai querer produzir cada vez mais e não vai repassar correspondentemente ao trabalhador o tanto que ele está trabalhando. Então, as leis trabalhistas é justamente para isso. Qual que é a carga horária máxima que uma pessoa pode trabalhar? 6 por 1, 8 por 2, 12 por 36. Então, há esses regimes trabalhistas justamente para evitar com que haja uma exploração do homem. Presbítero. Gustavo, mas isso soa meio hipócrita, né? Hipócrita, porque eles querem o direito no mundo capitalista, né? Porque no mundo próprio deles, por que hoje a China consegue produzir tanto? Porque eles não seguem legislação trabalhista nenhuma, né? Praticamente são quase escravos lá, os trabalhadores trabalham muito mais do que trabalham os trabalhadores nos regimes capitalistas. Então, quer dizer, eles propõem uma coisa para os capitalistas, né? Mas para evitar a desigualdade, tudo no mundo capitalista, mas no mundo deles próprios, vai do meu jeito e acabou, entendeu? Não prezam no onde eles têm mais forte presença. Então é hipócrita esse pensamento deles, né? Sim, tem essa questão. Eu digo que tanto um quanto o outro, o capitalismo quanto o comunismo, o comunismo menos ainda, é menos correto, e a gente não encontra base bíblica nenhuma para apoiar o capitalismo, o comunismo. Mas é isso. Nos países que têm o comunismo mais forte, há também a exploração de quem trabalha para produzir cada vez mais. A China é um desses, produzem muita coisa, diz que aí é o país que mais produz para o resto do mundo, usando mão de obra barata, muitas vezes acaba levando o trabalhador aí à exaustão. No entanto, em países capitalistas, a influência é justamente isso: vamos limitar o tempo de trabalho, vamos colocar qual é o salário mínimo que uma pessoa pode receber, porque senão pessoas vão querer pagar menos. E não está errado. Se eu deixar sem regra nenhuma, eu vou querer pagar o quanto menos eu puder.
Você quer quanto? Eu quero tanto. Não, eu posso pagar tanto. Eu que estou precisando, eu tenho que aceitar, porque senão eu passo fome. Então, essas regras que o pensamento do marxismo econômico trouxe, faz com que as pessoas não sejam exploradas como o ser humano consegue fazer. Haja visto o tempo da escravidão. Um comentário de natureza histórica é que aqui no Brasil, acho que eu ouvi que foi mencionado que, em geral, a origem do direito trabalhista é o marxismo. Bom, aqui no Brasil, a origem do direito trabalhista é o fascismo e foi implantado durante a ditadura de Getúlio Vargas, tendo como modelo o sistema trabalhista na Itália, que era fascista e tinha sido implantado pelo governo de Mussolini em 1927. Então, aqui no Brasil, a origem do trabalhismo é fascista. Certo. Direito de férias, aposentadoria, proteção contra demissões arbitrárias, então são regras que protegem o trabalhador. Meus irmãos, hoje, quando a gente vai partir para o lado do direito, assim como o direito, como fala? O direito do consumidor, diferente das outras leis. Então, por exemplo, eu sou inocente até que prove o contrário. Tanto leis trabalhistas como o direito do consumidor é diferente. Eu sou culpado até que prove o contrário, para patrões e para quem vende serviços e bens de consumo. Então, se eu quero agir de má fé e falo que o meu patrão me explorava, me humilhava, fazia com que eu trabalhasse 24 horas por dia, me colocava em lugares insalubres para trabalhar, e eu quero 1 milhão de indenização, eu estou certo. Meu patrão vai ter que provar o contrário. Mesma coisa com o direito do consumidor. Se eu digo que eu entrei em algum lugar ou me venderam tal coisa errada, quem me vendeu vai ter que provar que eu estou mentindo. Então, com as regras, ok, deixou o trabalhador mais respaldado, mas aí vai ao extremo, em que muitas pessoas utilizam deste conhecimento, muitos advogados utilizam desse entendimento para poder explorar o dono da empresa. Por quê? Porque eu acuso e eu não preciso provar nada. Você que prove o contrário. Então, por isso que as empresas pegam tanto no pé em questão de marcou ponto na hora que entrou, na hora que saiu, não pode deixar de marcar. Por quê? Porque ele sabe não que ele está preocupado comigo, ele está preocupado com ele mesmo, porque o dia que eu sair e eu falar que eu trabalhava além do horário e eu não tive meu ponto registrado, eu estou certo. Eu estou certo, e ele vai ter que me pagar a indenização. Então, a justiça acaba se voltando contra o empregador, contra quem produz, quem vende, em favor da minoria, justamente por entender quem é mais poderoso, o trabalhador ou o dono da empresa? O dono da empresa é mais poderoso, então vamos dar benefícios para quem é menos poderoso. Então, nesse entendimento, as regras nos ajudam, mas também atrapalham do outro lado, porque tem muitas pessoas de má fé que querem se aproveitar dos demais. Políticas de bem-estar social. Então, sistema público de saúde e educação, isso é muito forte no Reino Unido e os países escandinavos. Então, há uma alta tributação, então eu cobro muito da sociedade, através de impostos, mas eu ofereço serviços bem estruturados. Aqui no nosso país também, cobra-se alto impostos, mas não tão estruturados assim é o serviço. Mas Sistema Único de Saúde, escola pública, benefícios sociais, Bolsa Família, programas sociais, seguro-desemprego, entendendo que eu preciso dar subsídios para o trabalhador e para a sociedade. Eu tenho que pegar da maioria e distribuir para a minoria aquilo que eles não têm.
Controle sobre grandes empresas e regulação do mercado. Então, como que a influência do marxismo traz isso no capitalismo? Regulamentação contra monopólios e cartéis, para impedir que grandes corporações dominem o mercado. Então, hoje, por exemplo, aqui no nosso país nós temos o CADES, que o CADES eu só posso comprar uma empresa a partir do momento em que o CAD, que é um órgão governamental, aprova. E o que o CAD faz? Ele vai analisar quanto você tem de mercado. Por exemplo, a Pets, essa loja de produtos para animais, comprou a Cobase, duas grandes empresas de mercado. Mas eles só puderam fechar depois que o CADES analisou tudo. E foi aceito. Por mais que muitas pessoas falassem, nossa, então a Pets agora vai dominar o mercado de produtos para animais, a CADES entendeu que não, porque mesmo os dois se juntando, daria 30% de todo o mercado, os outros 70% são lojas pequenas de bairro. Vai ser um monopólio? Não, não vai, então está aprovada a compra. Então, vamos dizer que esse tipo de avaliação do governo protege monopólios. Pensando desse jeito, se não houver esse tipo de regulamentação, eu saio comprando tudo e eu determino o preço das coisas. Eu vou colocar lá ração a R$1.000 o quilo, você tem aonde comprar? Não, porque só tem eu vendendo. Então é um jeito de proteger a sociedade de empresas dominando o mercado. Tributações progressivas, onde o mais rico paga mais impostos para financiar serviços públicos. Então, conforme eu tenho mais, eu pago mais impostos. Isso eu acho que a gente vê isso toda hora. O governo atual falando sobre os ricos têm que pagar mais impostos, é justamente com esse pensamento. E leis ambientais e trabalhistas para evitar a exploração excessiva e degradação do meio ambiente. Economia mista, mistura do capitalismo com planejamento estatal. Já falei, China, os países escandinavos, onde misturam livre mercado com altos impostos e forte assistência social. Estados Unidos e União Europeia, que regulam o mercado financeiro para evitar crises como de 2008, que se originou lá nos Estados Unidos. Meus irmãos, nós vimos que o capitalismo ele começou a ser desenvolvido ali em 1500 para frente. Não tem como a gente pensar se a reforma teve ou não alguma influência sobre o pensamento capitalista. Até então, nessa época, era o feudalismo, onde os reis tinham o poder sobre as terras, aquilo que era produzido pertencia ao rei, e aquilo que ele queria distribuir ao povo era distribuído. Tinha também a Igreja Católica, o domínio que a Igreja Católica tinha junto com os reis. Então era a Igreja Católica, na pessoa do Papa, junto com o rei daquele país, e os dois determinavam muitas coisas. Com a Reforma Protestante isso acabou mudando um pouco. Será que tem alguma influência ou não a Reforma Protestante? Ou será que tem um pouco do entendimento bíblico sobre o desenvolvimento do capitalismo nos dias de hoje? Houve aí na Idade Moderna o desenvolvimento do capitalismo. E eu trago um pouco sobre um artigo do reverendo Alderi, falando sobre um outro artigo de Max Weber, que foi feito no início do século, falando sobre o pensamento capitalista de João Calvino. E ele vai trazer: a teologia e a ética calvinistas foram fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo no norte da Europa e nos Estados Unidos. Max Weber observou que em certos países europeus, protestantes estavam desproporcionalmente envolvidos em atividades ligadas ao capital, indústria e comércio. Além disso, regiões de fé calvinista destacaram-se no florescimento do capitalismo. Alderi destaca que João Calvino demonstrou interesse por questões econômicas e que certos aspectos de sua teologia contribuíram para uma nova atitude em relação ao trabalho e aos bens materiais. E o que Calvino defendia? E o que Calvino pensava? Calvino via a prosperidade como um sinal de bondade de Deus, mas enfatizava que a riqueza deveria ser utilizada para o bem comum e serviço ao próximo. Todos os trabalhos honestos eram vistos como chamados divinos, conferindo dignidade a todas as profissões. A diligência e a economia eram virtudes promovidas, desencorajando o desperdício e incentivando o reinvestimento dos recursos.
E apesar de reconhecer a influência calvinista no desenvolvimento econômico, devemos ressaltar que a ética e a teologia de Calvino divergem dos excessos do capitalismo contemporâneo. É um pouco disso que eu trouxe. O capitalismo ele é bom, mas se não tiver cuidado, a ganância do homem vai trazer excessos e exploração. Calvino ele viu o capitalismo como algo bom para o desenvolvimento da sociedade, mas com base bíblica tem que ter certos cuidados, que é o que ele traz. E qual foi o pensamento que ele trouxe para Genebra e nos seus estudos em desenvolvimento ali naquela região da Europa? Usuras e taxas de juros abusivas. Calvino não concordava com isso, claro que não, a atitude dele era outra. Ele procurou limitar as taxas de juros e insistia que empréstimos aos pobres fossem isentos de encargos. Especulação financeira e manipulação de preços, especialmente em relação a itens essenciais como alimentos, tais práticas eram veemente combatidos. Então Calvino falava, olha, alimentos, que é essencial para a sobrevivência do ser humano, não deve ter a sua oscilação de preço, combatendo aí outro ponto do capitalismo, que é, se você está precisando, eu coloco o preço que eu quero, e você vai ter que comprar, você não vai ter outra opção. No artigo Calvinismo e Capitalismo, qual é mesmo a sua relação, do reverendo Alderi, conclui que, embora exista uma relação entre calvinismo e capitalismo, não se trata necessariamente de uma relação de causa e efeito direta. Então não é porque o pensamento calvinista sobre o mercado, o consumo, ele traz aí uma estrutura grande, não foi isso que fez com que o capitalismo se desenvolvesse diretamente, mas há influência sim do pensamento calvinista. É possível que o capitalismo tivesse emergido mesmo sem a influência calvinista. No entanto, a teologia e a ética reformadas adequaram e estimularam as novas realidades econômicas da época. É importante notar que o tipo de calvinismo que mais contribuiu para o fortalecimento do capitalismo foi aquele que se secularizou, perdendo de vista seus princípios básicos, como a soberania de Deus sobre todas as áreas da vida, incluindo a economia, e a necessidade de uma ética baseada na justiça, compaixão e solidariedade social. Então, o que ele conclui é que não há uma ligação direta, há influência, mas não uma causa e efeito direta. Outro ponto, que há influência, mas se perdeu os principais pontos do entendimento reformado de Calvino sobre a soberania de Deus. Então, o que é importante? O desenvolvimento econômico, o lucro, mas essa outra parte sobre os juros, como aplicar, tabela de preço, como eu vou precificar as minhas coisas, isso tudo foi deixado de lado e foi visto apenas a questão de lucro, a soberania de Deus sobre todas as coisas, a vida, a economia, tudo isso não foi observado no desenvolvimento da economia. Refutação bíblica, o que a palavra de Deus nos ensina? Meus irmãos, eu já tinha muito slide, então eu não coloquei, mas há apoio bíblico que eles utilizam para o pensamento da economia marxista, que eles utilizam algumas passagens, assim como eles utilizam também de forma errada passagens bíblicas para apoiar o comunismo, eles também utilizam para apoiar a economia marxista. É totalmente fora de contexto, mas eu não coloquei aqui justamente porque o nosso tempo ia estourar, como está estourando, mas era sobre aquela questão, sobre os versículos que condenavam os ricos. Então eles estavam dizendo, olha, não tem que ter rico. Mas a gente entende que os versículos que condenam os ricos biblicamente são aqueles versículos em que falam sobre a esperança colocada no dinheiro, as pessoas gananciosas que querem mais e mais e colocam a sua felicidade naquilo que tem. Não tem nada a ver com o socialismo sobre distribuição igualitária. E também aquela passagem de Atos que vai falar sobre como viviam os irmãos ali no início de Atos, que era tudo em sociedade, todo mundo vendia o que tinha e distribuía em comum acordo para os irmãos. Estavam dizendo, olha, como a sociedade deve ser. E nós já vimos nas aulas anteriores que não é isso que a palavra de Deus apoia. Ninguém ali estava sendo obrigado a vender sua propriedade e distribuir suas rendas. Mas temos versículos que vai dizer, olha, não dá para a gente pensar do jeito que a economia marxista quer que pensemos, porque a Bíblia não nos apoia dessa forma. Que é o quê? Não furtarás. 2 versículos, 2 mandamentos de Deus. Não furtarás.
E o 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Coloquei um texto para ficar bem nítido e claro o que é combatido. O mandamento contra o furto e a cobiça sugere que a propriedade privada deve ser respeitada, ao contrário da proposta marxista de abolir a propriedade dos meios de produção. O homem de bem deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Provérbios 13, 22. A Bíblia valoriza o direito de deixar bens para a descendência, enquanto o marxismo rejeita a herança como mecanismo de perpetuação da desigualdade. Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que há foram por ele instituídas. O marxismo prega a revolução e a derrubada dos governos burgueses, enquanto a Bíblia ensina obediência às autoridades. 1 Coríntios 7, 20 e 21. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. A Bíblia não incentiva a revolta social, mas encoraja a transformação pessoal dentro das circunstâncias. Atos 5:4. Conservando-a porventura não seria teu, e vendida não estaria em teu poder. Então aqui é aquele confronto que os apóstolos fizeram com Ananias e Safira, por eles terem escondido parte do dinheiro das propriedades que eles venderam. No contexto da igreja primitiva, os bens eram compartilhados voluntariamente, mas Ananias e Safira foram punidos por não doarem tudo, mas não foram punidos por não doarem tudo, mas por mentirem sobre a doação. Isso indica que a propriedade ainda era pessoal e que a doação era uma escolha, não uma imposição do Estado. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A Bíblia incentiva a generosidade voluntária, enquanto o marxismo impõe a redistribuição da riqueza pelo Estado. Concluindo, diante do exposto, fica claro que a economia marxista, apesar de suas críticas ao capitalismo, não apresenta uma alternativa compatível com os princípios bíblicos. A Bíblia valoriza o trabalho, a propriedade privada e a liberdade, princípios que encontram respaldo na ética reformada, especialmente na visão de João Calvino. No entanto, o capitalismo também deve ser guiado por valores cristãos, promovendo a justiça, a solidariedade e o serviço ao próximo. Como cristãos, somos chamados a atuar no mundo econômico com integridade e responsabilidade, buscando um modelo que alie prosperidade e compaixão, em conformidade com a palavra de Deus. Meus irmãos, basicamente, a Bíblia nos fala sobre prosperidade. Não devemos achar que ser próspero é pecado, também não devemos colocar a nossa alegria no dinheiro e a nossa esperança e expectativa na riqueza, mas a prosperidade não é condenada por Deus. No entanto, Ele pede que venhamos ser solidários, tenhamos compaixão com o próximo. Então, nem o capitalismo em si só, ele é bom na sua plenitude, mas quando a gente parte para o marxismo, a gente entende para que a economia gire como eles querem, eu tenho que deixar tudo que eu tenho para o Estado, ele vai administrar, ele vai redistribuir, tudo que eu ganho não pertence a mim, pertence ao Estado. Então, menos base ainda nós temos com o pensamento marxista sobre a economia. É isso. Dúvidas? Comentários? Eu tenho uma dúvida sobre aqueles, eu não lembro o nome, não sei se são os Quakers, aquele pessoal que vive, sabe, isolado do mundo, sem tecnologia e tal, não sei o que mais. Eles têm alguma influência dessa ideia de, eu vou plantar, eu vou colher, não vou consumir nada de ninguém, tudo entre a gente aqui, não existe poder, é tudo nosso, como que funciona? Ou não, lá não tem nada a ver, é uma aula à parte? Bom, não sei te dizer, minha irmã. Se alguém souber, até pode ajudar. Do contrário, eu trago a resposta mais tarde para você.
mas não sei te dizer se tem uma ligação com esse tipo de pensamento, se tem ligação com um pensamento religioso sobre se abster das coisas do mundo, mas eu posso me aprofundar um pouco mais e depois a gente conversa, tá bom? Bom, então vamos encerrar? Vou orar e a gente encerra a aula. Senhor nosso Deus e amado Pai, louvamos a Ti e te agradecemos por mais um dia que a Ti pertence, estando, ó Pai, em Tua casa, cultuando, louvando, engrandecendo o Teu nome e aprendendo mais, ó Pai, acerca dos Teus ensinamentos. Que o Senhor, ó Pai, fale com o nosso coração através do Teu Santo Espírito e nos traga a estrutura necessária para viver a Tua palavra, ó Pai. Que venhamos ter forças e entendimento e sabedoria para combater os ensinamentos deste mundo que não são, ó Pai, apoiados por Ti. Que venhamos ter a coragem necessária para defender a Tua palavra, defender os Teus ensinos, ó Pai. E que venhamos nos posicionar como servos e filhos do Senhor, ó Pai, para que possamos ser sal e luz nesta terra. Abençoe-nos, conduza-nos sempre pelo Teu caminho e nos aproxime cada vez mais de Cristo. Abençoe este dia, abençoe a tarde que passaremos, ó Pai, e traga-nos logo mais à noite em Tua casa para cultuar o Teu nome. Louvamos ao Senhor e te agradecemos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.